Ela é nutricionista, formada pelo Centro Universitário São Camilo, e hoje ela atua no controle de qualidade de restaurantes como Personal Diet. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Bem-vinda aqui no De Bem com a Vida. Obrigada. Bom, fala um pouquinho então, vamos falar sobre geladeira. Uma das coisas que eu até comentei ontem aqui no De Bem com a Vida, particularmente eu não gosto de panela na geladeira, né? Além de, eu falo que a panela viajante, ela sai do fogão, vai para a mesa, da mesa ela vai para a geladeira e no dia seguinte ela sai da geladeira, volta para o fogão. Vai sentar. Por que o alimento tem que ser armazenado de maneira apropriada na geladeira, doutora? Bom, tudo na verdade é para evitar uma contaminação cruzada. Como que a gente tem que organizar uma geladeira? Na prateleira de cima, o ideal é colocar os alimentos que já estão prontos para serem consumidos. Então, o arroz cozido, o frango assado, o macarrão de domingo, nas prateleiras de cima. Nas do meio, a gente vai colocar os alimentos que já estão semi-preparados. Então, aquela massa pré-cozida e também as coisas que normalmente a gente usa no café da manhã. A margarina. Isso. Geralmente até onde fica a gavetinha da gaveta da geladeira, geralmente é no meio, assim, né? Já é mais para baixo, né? Na em cima da geladeira. Porque normalmente são 3 prateleirinhas. Ah, sim, porque tem uma gaveta no meio, tá? Certo. Então, na prateleira... Na segunda, o café da manhã, isso. Assim. Tá. Na última, a gente vai colocar os alimentos crus. Então, o bife que ainda não foi preparado, né, que tá cru, o só peixe... tá temperadinho aí. Exatamente. A gente deixa na última. Tem a gaveta, aquela gavetona, a gente vai colocar os vegetais. Então, as frutas, os legumes, as hortaliças. Na porta, a gente vai colocar os alimentos que não são tão perecíveis. Que seriam as bebidas, né? Os condimentos, como ketchup, mostarda. Nossa, vocês leram meus pensamentos agora. Essa produção de Bem com a Vida tá demais. É isso aí. Eu falei, podia ter, né, um exemplozinho. Ai, que bom. Tá. Então, os condimentos, as bebidas e as geleias. Porque na porta é onde a gente tem a maior temperatura da geladeira. Justamente pelo movimento de abrir e fechar. É onde é mais quentinho na geladeira? Exatamente. Então, por exemplo, o restinho do chocolate pode ficar na porta? Até poderia ficar. O chocolate, na verdade... Ele nem precisa ficar na geladeira. Porque ele fica esbranquiçado. Pode ficar na geladeira? Então, o ideal é ficar dentro da geladeira, só que não na porta, né? Até na imagem ali tem a marquinha lá para colocar o ovo, mas não é para colocar lá. Tá? Onde é que põe o ovo? Nos alimentos crus, na última prateleira lá. E por que essa ordem? No primeiro os cozidos, no segundo mais ou menos os pré-preparados, os matinais, e no último os crus e no último os vegetais? Vou dar um exemplo prático para você. Tá. Se a gente colocar a bandejinha do bife, né, da carne, na prateleira de cima, e embaixo a gente colocar o arroz cozido, e que a gente não tampou direito, enfim. Imagina o sangue da carne escorrendo e caindo dentro do arroz. Já é uma questão de higiene, tá? Porque você pode contaminar o alimento. Então, tudo isso é para a gente evitar qualquer tipo de contaminação. E por que tem que guardar a comida no Tupperware? A pessoa acha que isso é frescura. Ai, que frescura, isso é coisa de gente fresca. Não é coisa de gente higiênica? Porque depois que você prepara o alimento, né? Com todo amor e carinho. Exatamente, não é legal realmente a gente colocar o alimento, deixar dentro da panela e colocar na geladeira. O ideal é você passar por um recipiente plástico ou de vidro e colocar, né? Normalmente as panelas são de aço inox, enfim. É um material que também não é muito legal você ficar em contato direto com o alimento, que pode até passar algum material tóxico. Então o ideal é realmente passar por um recipiente plástico e armazenar na geladeira. E se estiver pronto, na prateleira de cima. Exatamente. E na hora de comer de novo aquela comidinha, aquele arrozinho, pode esquentar dentro do Tupperware? Faz mal para a saúde? Essa história toda que tem aquela substância que é liberada. E aí? No micro-ondas, é verdade. É verdade mesmo? Quando você coloca algum recipiente plástico dentro do micro-ondas, por causa da alta temperatura, algumas substâncias tóxicas podem sair e ir para o alimento. Né? Isso não vai acontecer na geladeira porque não foi aumentado a temperatura do recipiente plástico. Mas o micro-ondas vai.
sim. Então vale a pena. E se O vidro, aí pode ser no vidro. Ou então na panela mesmo, no fogão. Porque o plástico também, ele não tem uma durabilidade muito grande, né? Quando ele começa a amarelar, fazer aqueles riscos, já tá ruim. Já tem que trocar. Porque quando começa a amarelar, significa que já tá com acúmulo de sujidade, né? Já tá acumulado sujeira lá. Então a gente pode contaminar o alimento. E hoje dá para encontrar Tupperware tão baratinho, né? Exatamente. Vale a pena descartar esse daí. Exatamente. Tá bom, agora por que a colher, a famosa colher de pau, né? A colher de madeira, aquela que a gente raspa bolo e tal, tá condenada na cozinha hoje, doutora? Então, porque todos os utensílios que são de madeira, eles podem causar também uma contaminação no alimento, porque a madeira é porosa, né? E ela se danifica muito rapidamente. Quando você vai cortar, enfim, tem uma tábua de madeira, você vai cortar, você vai formar aquela fresta, né? E ali você vai acumular um monte de sujeira e um monte de bactéria. Depois você vai colocar o alimento em cima daquilo ali, aquelas bactérias, aquela sujeira vai para o alimento. Então você vai contaminar. Vai contaminar. Então o ideal é você não usar madeira. Hoje a gente tem de polietileno, que é um material específico para cozinha, né? Ou então de vidro. Tem algumas lindas hoje em dia com os desenhos, super, né? Até dá para enfeitar a cozinha, aproveitar essa higiênico. Agora, a colher então usa de plástico ou aquela de silicone, qualquer outro material menos o de madeira. Pode ser esse polietileno. Agora tem madeira tratada, ela resiste, aquelas tábuas com a madeira tratada e tal. Ela fala, tem aqui antibacteriano, negócio, não. Eu sou mais ainda de usar o polietileno. Tá, melhor. Agora, muito se fala sobre o ovo, né? A salmonela e todas as doenças que o ovo pode passar. Exatamente. Só que é uma paixão brasileira aquele ovinho quase até, tem muita gente que gosta de comer o pão com ovo, né? Com aquela gema molinha, arroz, feijão, aquele ovinho com a gema mole. Isso realmente está colocando em risco a saúde da pessoa ou não? É mito? Tá colocando sim. Porque no ovo a gente pode ter a bactéria chamada salmonela, que causa a doença chamada salmonelose. O que essa doença faz? Então, no estágio mais avançado, ela pode até matar. Ai, meu Deus. Então ela causa diarreia, cólicas, e então é bom a gente evitar. O ideal se a gente for fazer o ovo cozido, é cozinhar por no mínimo 7 minutos, que eu vou garantir aí que chegue numa temperatura para matar todas as bactérias. Ou então, se for frito, nada de ficar com a gema mole, que normalmente as pessoas gostam, né, para molhar o pão. Não. Tem que ser mais durinho, aquela gema mais durinha. Aí já tá protegido a salmonela, já morreu a salmonela. Aí morreu. Tá certo. Agora, tem um costume que toda mulher tem às vezes, é de deixar um lixinho em cima da pia. Tá cozinhando, joga um pedacinho ali, Isso traz contaminação, não traz? É um bom hábito, não é? Tem até os kits que já vendem o lixinho, com porta-detergente. São lindos, mas não são funcionais. Centros de bactérias. Exatamente. Porque por mais que aqueles lixinhos sejam bonitinhos, pintadinhos, enfeitados, tampadinhos, mas dentro vai ter restos de alimentos e esses restos de alimentos acabam atraindo micro-organismos, como as bactérias, e insetos. Então isso não é agradável, né? Vai vir mosquinha, até barata. Você imagina isso em cima da pia, bem próximo de onde você está manipulando os alimentos. Então não é legal. O ideal é você ter um cesto de lixo para colocar no piso e com pedal. Porque assim você não tem o contato da mão com o lixo. Né? Você só aperta lá com o seu pezinho e joga. Como é que é o jeito certo de lavar a mão? Vamos ensinar a nossa telespectadora qual o jeito certo de lavar a mão. Se só dá aquela passadinha na água, limpou a mão? Não. Como é que é para lavar a mão que matou tudo mesmo? Então, a gente tem que pegar, esfregar muito bem entre os dedos. A gente fala até que deveria ser lavado... Até o pulso, pelo menos, né? Pelo menos até o pulso, né? E, enfim, esfregar muito bem. Né? Não é muito legal ter unha muito comprida, porque senão acaba acumulando um monte de sujeira aqui dentro. É até bom tirar os anéis para cozinhar, né? Isso ajuda? Bastante. Aí pontinha do dedo, aqui em cima tem que lavar também? Tem que. E depois muito o pulso?
Eu sugiro ainda que depois passe um o alquinho. álcool. Exatamente. Pronto, tá com a mão o limpa. álcool tem que ser aquele 70%, que é aquele de uso hospitalar, mas a gente encontra facilmente nas farmácias. Já ele em gel também, né? Que já Pode é 70%. ser, exatamente. Quer dizer, aí você pode voltar para a cozinha para o teu manuseio normal. Agora, aquela bucha que parece que tem dona de casa, doutora, que ela tem dó da bucha. Ela não manda ela embora por nada dessa vida. A companheira dela, é fiel. Ela tá ali que tá só um bagaço. Qual que é o tempo de vida de uma bucha? Então, normalmente é uma semana. Mas como que eu vou saber, né? Normalmente a esponjinha, ela é amarelinha. Quando ela começa a mudar de cor, verdinha, pretinha, roxinha. Aquele amarelo escuro, significa que tá cheio de bactérias, cheio de sujeira, então tá na hora de jogar. Não dá, sabe? Pelo menos se você não tem dó da louça que você tá lavando, tem dó da tua mão. Pegar aquilo é como se você pegasse um puff de sujeira e espalhasse, né? Não resolve nada, né? É bem antigênico. Eu vou até dar uma dica de como a gente pode... higienizar a esponja, vai. Então, a gente pega água sanitária, coloca num recipiente com um pouquinho de água, só suficiente para cobrir a esponja. Coloca 2 colheres de sopa de água sanitária e deixa lá por 5 minutinhos. Não precisa estar quentinha essa água? Eu uso quentinha. Não, pode estar na temperatura ambiente. Pode. Na verdade, antes você já dá uma lavadinha nela com água e detergente neutro, né? Enxágua, coloca nessa solução, deixa só 5 minutinhos. Já matou tudo. Aí depois você enxágua ela, deixa ela o mais seca possível e guarda. E paninho de pia? Ai, é um crime. É um crime. Por que, doutora, o pano de pia é tão útil? Então, o ideal é a gente usar aqueles panos descartáveis. Porque assim, você vai limpar a pia, normalmente tem resíduos de alimento, aí você vai passar aquele paninho lá. O leitinho que caiu, o molho de tomate que espirrou, o café que derrubou, você vai passando o paninho. Você vai passando. Aqueles resíduos vai ficar tudo no paninho, certo? Certo. Por mais que você lave, sempre fica alguma coisinha. As bactérias acabam se proliferando ali no pano. Por isso que não é interessante a gente usar... Assim como tem algumas donas de casa que usam esponja como companheira, tem algumas que usam um pano como companheira. Qual o tempo de vida de um pano, mesmo daqueles descartáveis? Descartável, eu diria um dia. Um dia só? Eu diria um dia só. Mesmo? Nem uma semaninha? Não. Usou? Tchau e benção. Porque senão as bactérias... Não é melhor então usar aquele paninho, a toalha de papel? Pode até ser. Pode até ser. Acho que até mais econômico, né? Porque aquele paninho é complicado. E mais higiênico, pode ser. Agora, doutora, então, quais os efeitos colaterais que a mamãe pode gerar para a família dela ou a dona de casa para si própria, sem ter esses cuidados? Por mais que a gente está falando aqui, a mulher ainda está achando que tudo é uma besteira. Mas o que ela está gerando para a saúde dela? Então, ela pode causar dor de cabeça, cólica, diarreia, tremores... E até, num estágio mais avançado, até a morte. Então, assim, com comida... Uma infecção generalizada? Com comida não se pode brincar, porque a gente está mexendo com a saúde das pessoas. Então, por isso que precisa ter cuidado, né? Todo cuidado ainda é pouco. Né? Então... Eu ouvi aquelas dicas da tua mãe, né? Que igual tem gente que tem costume de deixar resto... O prato, você deixa lavar para amanhã e eu não vejo problema, você está cansado mesmo. Mas tira todo o resíduo, já passa uma água. Exatamente. Né, doutor? Porque exatamente. A cozinha fica fedida com o resto de comida. Fica. E é anti-higiênico, porque aquela comida fora da geladeira, com um pouquinho de água em cima do prato, ela tá ali se decompondo e virando pangá. As bactérias, elas, a cada 20 minutos, elas proliferam. Então, uma vira Nossa, duas vira 4. Que velocidade a cada 20... E não deixa nunca os alimentos no fogão, justamente pelo esse risco de proliferação aí das bactérias que se proliferam muito rápido. Muito rápido mesmo. Tá certo. Hoje, então, a gente recebeu aqui a visita da doutora Juliana Fontes, que ela tá te explicando um pouco sobre como cuidar bem da tua cozinha para ela ficar de bem com a vida.